Olá, queridos! Olá, queridas! Sou o professor Ricardo Rocha, Ricardinho Matemática, isso mesmo. Hoje vamos ter aula sobre sistema de equação do primeiro grau, exatamente, como solucionar um sistema de equação. Como é que eu resolvo um sistema? Professor, o que seria sistema de equação? Tudo isso vamos ver nesta aula e dando continuidade na aula anterior, que começou a falar um pouco sobre essas equações, tá bom? Não esquecendo que você pode acessar nossas redes sociais e aí a gente vai ter aí o aplicativo correspondente aqui ao Recife, né? A gente vai ter o educa.recife e você vai baixar esse aplicativo através de aí desse QR Code. Você pode baixar logo aí e conversar conosco direto. Mandar mensagens, sugestões para cada um de nós. A gente tem também aí o nosso canal do YouTube também para poder ter acesso, tá bom? Tem o computador para você ver direitinho, então não perde chance não. Você revisa todo o conteúdo aqui conosco. Agora, a gente vai ver aí direitinho como é esse assunto aí, tão famoso, sistema de equação que cai em tudo que é avaliação, que vai lhe ajudar bastante hoje. E vamos dar início, dar start para essa aula de hoje. Vamos lá. Na aula passada, a gente teve um momento aí de sistema de equação, com a base de equação, e vimos algumas variáveis, algumas incógnitas. Exatamente. A gente viu que tem uma bolinha somada com outra, dá tantos problemas que você vê na internet. Você vê lá, bolinha de vôlei mais bolinha de basquete, o total são 30, outra bolinha de vôlei mais outra bolinha de basquete, total são 10. Quanto equivale a bolinha de basquete? Quanto equivale a bolinha de vôlei? E agora? O que é que a gente vai fazer? Ou usa lógica, ou a gente vai hoje resolver com a álgebra, as letras misturadas com os números, exatamente. Então, no lugar da bolinha lá, amarelinha, a gente vai chamar uma letrinha chamada Y. Matemática tem isso. A gente chama o lógico, na parte de álgebra, de uma letrinha específica. E a outra bolinha lá, de basquete, a gente chama de W, pode ser chamado de qualquer letra que você imaginar. Então, se Y mais W é igual a 30, então Y menos W é igual a 10. Quem seria Y e quem seria W? Como resolver isso, Ricardo? Bora analisar direitinho aí essa situação. Quando a gente vai juntar letras dentro de uma igualdade, porque a equação é regida por uma igualdade, a gente chama de sistema de equação. Eu tenho mais de uma equação, isso vai ser chamado de um sistema de equação. E ele é dito primeiro grau porque o expoente, a parte de cima dele, é 1. Exatamente. Então, você observa aí que tem um sistema de equação do primeiro grau. Fica ligadinho aí que eu tenho do mesmo jeito, ó, Y mais W igual a 30 e Y menos W igual a 10. É um sistema porque tem duas equações. Professor, pode ter mais de uma equação? Pode. Pode ter 3, 4, 5, 6. Pode ter várias equações aí para vocês, tá certo? Mas hoje vamos trabalhar com duas equações. Sistema de equação do primeiro grau envolvendo duas equações. Vamos lá, analisar. Como é que resolve isso, hein? Me conta tudo, Ricardo, eu preciso saber disso para poder ter um bom desempenho na escola, exatamente. Então, se liga, fica ligadinho aí que esse sistema vai ser resolvido por dois métodos hoje. O método de substituição, tá certo? Que a gente vai usar algumas técnicas. O primeiro método, substituição, e o segundo método vai ser de adição. A gente vai entender o que é isso que a gente vai desenvolver. E o que seria esse método de substituição, Ricardinho? Como é que eu faço fazer isso? Realmente, a palavra substituição, eu vou substituir um elemento dentro do outro, e aí a gente vai ter uma equação só com uma variável específica. Por exemplo, eu tenho aí um método de substituição. Tem uma bolinha amarelinha igual a bolinha lá do basquete. E o Y igual ao W. Eu vou igualar as situações e substituir na outra equação. Bora analisar aqui. Se eu tenho uma bolinha mais outra bolinha aí, ó, a amarelinha, a de vôlei, mais a de basquete, total de 30, e a de vôlei menos a de basquete igual a 10, isso aí é uma incógnita aí, quem tá vendo, né? Eu substituí o Y pela bolinha amarela e o W pela bolinha marrom aí, específica. Quando eu somo os dois, tem que dar 30, e diminui os dois, tem que dar 10, você pode fazer de cabeça. E pensa aí um pouquinho. Isso.
Quanto é que seria o valor de Y e quanto seria o valor de W? Quanto equivale a bolinha amarela, quanto equivale a bolinha marrom? E aí a gente vai resolver por substituição. Só que substituição, eu tenho que isolar. Exatamente. Eu vou deixar uma letrinha sozinha de um lado, igual a todos os elementos do outro. Bora analisar? Veja, eu tenho aí Y mais W igual a 30 e tenho Y menos W igual a 10. Eu tenho aí essa informação. Mas veja só, se a gente escolher uma das equações, você quer a de cima ou a de baixo? Pensa aí. Ah, demorou. Ricardinho escolheu. Vamos escolher a de baixo. Y menos W igual a 10. Não é por acaso que eu escolhi a de baixo, não. Você geralmente escolhe a que tem menos para quando for isolar, ficar melhor para você, tá bom? Mas não é obrigatório. Tanto faz ou uma ou outra, tá bom? Então eu vou isolar aí uma letrinha. Eu vou dizer, por exemplo, que o meu Y, de baixo aí, ó, ele é 10, o W está negativo, ele passa para o outro lado positivo, exatamente. Então, meu Y é igual a 10 mais W. Só que lá na equação de cima, observa aí na tela, que tem Y mais W igual a 30. No lugar de Y, você vai substituir por 10 mais W. Você vai substituir. Olha o que vai acontecer, ó. Para analisar aqui, ó. Y mais W igual a 30 era a equação, tá bom? E aí, a de baixo era Y menos W igual a 10. E eu vou no lugar de Y colocar 10 mais W. Olha como vai ficar. Vê a situação como vai ficar. 10 mais W, que era Y, somado com W, vai dar igual a 30. Como assim, Cardinho? Cadê o Y lá da equação de cima? Isso é isso. É isso que a gente vai fazer, substituir para poder eliminar uma das variáveis. Aí agora eu fico com uma equação, ó, 10 mais W igual a 30. Essa equação, ela só tem uma variável, uma incógnita, um valor desconhecido. E agora eu consigo resolvê-la tranquilamente. E como é que resolve, Cardinho? Vamos lá desenvolver essa resolução. Ó, analisa aí. Ó. 10 mais W igual a 30, tá certo? E a gente vai deixar letra de um lado e número do outro lado. E aí a gente vai ver como é que vai resolver, que é a regra da equação, que vocês já viram em aulas anteriores. Qualquer coisa, você pode ir lá no YouTube, tem aulas salvas na playlist nono ano, e vai ver lá a parte equação do primeiro grau e vai desenvolver direitinho, tá bom? Então, tem um W mais W, 2W, que eu posso colocar aí em si, né? Porque letras iguais eu posso somar. E vou passar o 10 para o outro lado. Ó, como vai ficar. Vê só. W mais W igual a 30 menos 10. Ó, letra de um lado e número do outro. Ó, letra de um lado e número do outro. E assim, ó, vai lá, letra de um lado e número do outro. Não esquece disso. Sempre letra de um lado e número do outro. Sempre assim. Então ficou W mais W igual a 30 menos 10. Professor, por que foi menos 10? Porque o 10 está positivo, passou para o outro lado negativo. Muda o sinal. Quando muda de igualdade, se está positivo, vai negativo. Se estiver negativo, vai positivo. Tá bom? Bora analisar agora como é que ficaria aí os cálculos da gente. Ó, quando eu passei para o outro lado, ficou W mais W igual a 30 menos 10. Só que 30 menos 10 dá igual a 20. E aí, W mais W dá quanto? Ô, professor, mas eu não sei quanto é W, não. Sabe sim. W mais W são 2W, ó. 1W mais 1W igual a 2W, exatamente. 2W igual a 20. Olha só, Ricardinho. Isso é equação básica, exatamente. Se 2W é igual a 20, quanto é 1W? Belezinha, W igual a 10, exatamente, porque 10 mais 10 é igual a 20. Então veja, você pode usar o seu raciocínio lógico, mas você pode usar o sistema de equação do primeiro grau. Os dois sai a resposta, os dois você chega lá. De qualquer forma, você vai chegar na solução do seu problema. Use a lógica, use o sistema. Agora a gente viu o método de substituição e vamos ver agora de outra maneira, porque a matemática é chique, né? A matemática tem método A, método B, e você chega no mesmo caminho. Você vai fazer agora o método da adição. Olha, um segredinho aqui entre nós. A adição é mais fácil. Presta atenção. Pega o caderno, anota tudinho que hoje vai ser top, ó. Anota tudo direitinho aí, a adição, ó. Vamos ver como é que resolve o método da adição. Lembrando que a gente viu aí que
O Y é 10 mais W, que eu encontrei o W, né? Faltou o Y, ó. Y é 10 mais W. Então, se W é 10, quem é Y? 10 mais 10. 10 mais 10 é quanto? 20. Então, a solução do problema, Y é 20 e W igual a 10. Mas agora, como eu prometi a vocês, a gente vai ter aí o sistema de equação pelo método de adição. Outra técnica, agora fica ligado, que é a parte mais simples, mais tranquila. O melhor fica para depois, né? Eu preciso disso, Ricardinho, precisa mesmo. Você vai adorar esse método, você vai gostar bastante, você vai se ligar aí que ele é precioso, esse método vai ser fácil, eficaz, você vai gostar demais. Ó, vamos começar. Vai ter um sistemazinho aí, ó. Na verdade, eu vou botar o mesmo, né? Para você entender. Ó, Y mais W igual a 30, Y menos W igual a 10. Só que agora eu vou resolver por outro método, o método da adição. Se o método da substituição eu substituir uma equação na outra, agora a adição eu vou somar os elementos. Só tem uma observação para vocês. Para fazer o método da adição, é necessário os coeficientes da letra. O que danado é isso, professor? É o número que vem na frente da letra, tem um positivo e um negativo. Analisa na tela. Y mais W igual a 30 e Y menos W igual a 10. Quem são o que está diferente? O Y ou o W? É o W, ó. Mais W menos W. Tá certo? Ô, professor, por que o senhor está me falando isso? Porque quando eu somar as equações, vê o que vai acontecer com W. Vê o que vai acontecer com ele. Presta atenção, ó. Vou somar as equações, ó. Y mais Y, tá bom? Vamos usar isso aí, que a gente vai eliminar uma das incógnitas somando os elementos, ó. Y mais Y, e depois eu vou somar W com menos W. Somar os dois também, um e o outro. Aí o que vai acontecer com isso? Somar o de cima com o de baixo. E nós está como quando vai começar isso? Voando, porque a gente vai decolar no aprendizado da matemática. Fica ligado aí, ó, o método de adição, ó. Vê só. Quando eu somar, o que vai acontecer? Elimina uma das incógnitas, aí fica só uma, fica muito fácil. Ó, vamos somar aqui pra gente ver como fica. Fica de olho aí, ó. Monômio simétrico. Professor, já vem o senhor com essas palavras, monômio simétrico. O que é monômio? Monômio tem um termo, ou W, ou Y, ou X, ou Z, R de Ricardinho, o seu nome, a sua primeira letra. Quando tem um elemento só, eu chamo de monômio. Quando eu tiver um positivo e um negativo, eu vou corta ele e aí eles são simétricos, porque é um positivo e um negativo, tá bom? Então, bora analisar como é que fica aí, ó. Mais W menos W, vamos treinar. Mais W menos W, você em casa, ó. Dá quanto? Dá nada, né, gente? Se eu tenho um W, tira um W, eliminou. Fica nada. Outro exemplo. Quero ver você aí participando, ó. Mais 2W menos 2W, também não fica nada. Tu tem 2W, tira 2W, sobrou nada. Então, é isso que a gente vai treinar, tá bom? Até chegar no sistema lá. 6W menos 6W, não fica nada pra gente, né? Não fica nada, ó. Só eliminar. Quando são os coeficientes iguais, os números iguais e as letras aí sendo iguais também e os sinais diferentes, aí você vê que realmente vai poder cortar e eliminar. Bora ver aí os monômios simétricos, ó. Mais W menos W, mais 2W menos 2W, mais 6W menos 6W. Como é que fica isso, Ricardinho? Ó, analisa. Tá um positivo e um negativo. Então, ó, você pode eliminar, você pode cortar tanto mais W como menos W, como mais 2W como menos 2W, quanto mais 6W e menos 6W também você pode eliminar, tá bom? Bora ver como é que fica aí na equação, ó. Os monômios simétricos, ele pode ser o quê? Eliminado! Exatamente! Ó, o que vai acontecer, ó? Mais W menos W, zero, zero, acabou. Mais 2W menos 2W, zero, ó, zero. Ó, e mais 6W menos 6W, zero também. Tudo isso, essa revisãozinha que eu dei agora, é para a gente voltar lá para o sistema e poder cancelar usando o método da adição. Veja como é simples, presta atenção, você vai agradecer porque assistiu essa aula. Vem lá.
Fica ligadinho aí, ó. Voltei ao sistema do início. Mais y mais w igual a 30. E menos y menos w igual a 10. Se eu somar, o que vai acontecer? Já tá se ligando, né? Que tem mais w menos w. Já sabe que vai cortar ali, né? E vai sobrar quem? Vai sobrar o y. Então, bora ver como fica. Ó. Quando o que tá positivo e negativo é o w. Circulei e destaquei ele ali, ó, para poder cortar. Bora analisar aqui, ó. Quando eu vou cortar, ó, olha o que vai acontecer. Eita, dá zero, w. Se dá zero, vai sobrar quem? O y. E o y vai ficar o quê? 2y, não é isso, pessoal? Porque 1y mais 1y dá igual a 2y, ó. Veja só. Igual a 40, que é 30 mais 10. Então, se o 2, quando eu digo 2y, eu estou dizendo 2 vezes y. Se o 2 está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Então, vai dividir aí os valores e vai ficar, ó, y igual a 20. Por que, Ricardinho, igual a 20? Porque 2 vezes quanto que dá 40? E aí, pensa aí, 2 vezes 20. Mas como é que eu faço o cálculo matemático, Ricardinho? Ó, y é 40 dividido por 2. Porque o 2 está multiplicando e passa dividindo, tá bom? Então, bora dar continuidade aí para entender. Então, vimos um sistemazinho, y mais w igual a 30 e y menos w igual a 10. E aí eu tenho um sistema de equação do primeiro grau. A gente viu ele montando aí o valor de y igual a 20. Vamos ver se isso é verdade, ó. Se y for 20 e w for igual, ó. Vamos ver o que acontece com w aí, ó. Se y for igual a 20, 20 mais w igual a 30, o w igual a 10. Será que a situação, vou até voltar já para você ver, observar, ó. Volta o slide para você ver, observa, ó. Y mais w igual a 30. 20 mais 10 é igual a 30? Lógico. E y menos w igual a 10. Ó, 20 menos 10 é igual a 10? Também. Então, quer dizer que realmente o y é igual a 20 e o w é igual a 10. Tá bom? Vamos analisar aí, ó. Que a gente vai ter uns problemazinhos na próxima aula, que vai ser bem legal. A gente vai precisar usar o sistema de equação do primeiro grau para poder desenvolver aí a resolução das questões. E interessante que na matemática a gente pode ver situações de problemas, ou seja, o que acontece no seu dia a dia. Não é uma coisa que, para que serve essa conta? Não, tem sentido, você vai ver nos problemas que a matemática no seu dia a dia vai ser resolvido cada tópico. Por isso que vai ser legal, tá bom? Vai ter sentido esse cálculo para você. Então o W vai ser igual a 10 e o Y igual a 20. Que é a solução do nosso problema que a gente viu. Só que, como eu disse a vocês, na próxima aula a gente vai ter problemas legais. Como assim, Ricardinho, problemas legais? Porque hoje a gente viu apenas como resolver um sistema de equação do primeiro grau na forma algébrica, o método substituição e o método da adição, somente, foi o que a gente viu. Mas também a gente vai ver como é que resolve esses problemas aí, problemazinho mesmo, dizendo, por exemplo, a gente vai ver hoje, se eu tenho carros e motos ao total de, sei lá, 20 veículos e 72 rodas, quantos carros eu tenho e quantas motos eu tenho, quantos veículos eu tenho ao todo, a gente vai perceber isso. Ou seja, como assim, Ricardinho, eu vou conseguir calcular isso rapidinho? Vai, você vai calcular. Presta atenção aí, como vai ser na próxima aula, ó. Tem um estacionamento que tem um carro e tem motos. Tem carro e moto lá. Só que tu não sabe o total lá que tem lá. Tu só tem algumas informações. Que informações são essas? A gente vai ter 30 veículos. Chega alguém para tu e diz assim, ó, eu tenho carros e tenho motos. E ao todo 30 veículos. Você pode até fazer esse desafio com o seu coleguinha. Exatamente. Eu tenho carros e motos e ao todo são 30 veículos. Pode ser carro e pode ser moto. A quantidade a gente não sabe. A outra dica que ele vai dar é que 30 veículos e tem 80 pneus. Lembrando que o carro tem 4 pneus, tirando step, lógico, não pode, né? E tem, ao todo aí, contando, a moto tem 2 rodas, não é um triciclo, é uma moto, e tem lá o carro com 4 rodas. Tem que se lembrar disso na hora de dar uma resolução.
Só que a parte algébrica dos cálculos que a gente vai ter, isso vai ser na próxima aula, na cena dos próximos capítulos. Então vamos analisar os problemas que envolvem o sistema de equação do primeiro grau. O interessante é que esses problemas eu posso colocar em vários ambientes. Posso pensar em carro e motos, eu posso pensar em animais. Como assim animais, Ricardinho? Pensa só, se num sítio, numa casa, num ambiente, no terreno da sua casa, eu tenho lá gatos e, digamos, patos. Gatos tem 4 patas e pato tem 2 patas. Olha só o trocadilho aí. Bem legal. Observa que parece com o exemplo que está na tela, que é o exemplo do carro e da moto. Só que o carro tem 4 rodas e a moto tem 2 rodas. Então veja só, a gente pode ter situações, problemas para resolver infinitos tópicos. Então, no exemplo do pato, por exemplo, eu posso pensar, se eu tenho num sítio 20 cabeças de animais, 20 animais em si, dos quais eu tenho 58 patas e tenho 20 cabeças. Dentre os animais vai ser gatos e vai ser patos. O pato tem 2 patas e o gato tem 4 patas. Observa que eu posso resolver do mesmo jeito que vai ser a situação, problema aí do carro e da moto. Outra situação que a gente pode pensar, digamos que a gente vai, isso tudo vai ser nossa próxima aula, vamos se ligar aí, ó. Pensa só, a gente vai pensar assim, numa escola ou numa avaliação, é melhor assim, numa prova, a gente ganha 3 pontos para cada atividade que acerta e perde 1 ponto para cada atividade que vai ser errada ou que você não resolveu. E aí, ao todo, digamos que você tem 210 pontos e você tem, ao todo aí, em si, digamos, 30 questões. Aí a pergunta é, quantos acertos e quantos erros você vai ter diante de uma questão? Veja só, eu estou colocando situações, problemas do dia a dia, tanto do carro, da moto, do pato, do gato, da nota que você pode vir a tirar. São o dia a dia da gente que vai ser desenvolvido. Para isso que existe a matemática, ela está cotidiana, está no nosso dia a dia. Então, não perde o foco não. O sistema de equação do primeiro grau, ele serve para analisar situações diferentes. Coisas que a gente desconhece, a gente não sabe o que é. Eu vou colocar como uma variável, como x, como y, como z, e aí a gente vai resolver o cálculo algébrico ou pelo método da adição, ou pelo método da substituição, ou mesmo você, que é bom em lógica, pode usar o seu raciocínio lógico e dar seu show. Que você é bom demais, você é top, não é? Então, bora analisar aqui, ó. Quando a gente observa os tópicos em si, das letras, dos números, aí vou voltar aqui um pouquinho para você vai ver o sistemazinho, ó. Bora analisar aqui, ó. Ó. Vou voltar aqui como foi o método da resolução de sistemas que a gente vai resolver direitinho. Ó, no problema inicial que a gente teve assim, ó. Um y mais w é igual a 30 e um y menos w igual a 10. Professor, como seria uma situação, um problema envolvendo isso aí? Digamos que eu tenho a idade de uma pessoa mais a idade da outra pessoa dá 30. E uma idade tirando a outra dá igual a 10. E aí você descobrir quem é o valor de y e quem é o valor de x. Para fazer isso, no método que está explícito aí na tela de vocês, que é o método da adição, lembre-se, tem que ser um positivo e um negativo. Senão não tem como você resolver. A não ser que seja um método da substituição, que foi com o início da nossa aula que a gente viu. No método da adição, você vai ter que ter um positivo e um negativo. E o que está positivo e negativo aí é a letra W, como revisão para a gente aqui. Então, observa. Quando eu for somar o Y e o Y, e o W, e depois tem que somar ao lado lá o 30 e o 10, você vai ter o seguinte tópico. Ó, observa aí a tela. Quando eu for somar Y e mais W e menos W, eu vou ter aí como referência, você vai ter aí, ó, 0 no W. Professor, por que 0? A gente cansou de explicar hoje e se liga aí, a revisãozinha. W menos W é 0, assim como 2 menos 2 é 0, assim como 10 menos 10 é 0.
Então você elimina, são simétricos, monômios simétricos entre si. Ou seja, é a mesma letra, só que com sinais diferentes. Então eu vou somar aqui, ó, um y mais um y, eu sei que vai dar 2y, e sei que 30 mais 10 vai dar 40. Mas antes disso, primeira coisa que você faz é somar as letras com sinais diferentes. Mais w, menos w. Ó, observou? Isso. E aí, se eu colocar aqui, ó, cortou. Professor, por que cortou? Cortou. Eita, meu Deus. Cortou porque dá zero. O seu objetivo é colocar um positivo e negativo, que nem sempre vai estar assim. Nas próximas aulas a gente vai ver que tem situações que a gente vai colocar um positivo, um negativo, e às vezes não dá para colocar dessa forma. E aí a gente faz o método de substituição. E aí, ó, um y mais outro y, você vai entender que vai dar 2y, não é isso? Exatamente. Então, um y mais um y, 2y. Tá vendo aí, ó? Uma letra mais outra letra. Professor, como assim um y mais y é 2y? Não tô entendendo nada, professor. Porque, ó, se eu tivesse 1 mais 1 não era 2? E 1 mais 1 dá 2, e o y você repete, é soma de monômios. Então, um y mais outro y, 2y, e 30 mais 10 igual a 40. Então, vou colocar aqui igual a 40 e virou uma equação do primeiro grau, que é o nosso objetivo aí, deixar uma incógnita só, uma letra só, específica. Então, quem é nosso y, então? O nosso y vai ser o valor específico, ó. Se 2y é igual a 40... Quem é o y? É 2 vezes alguma coisa que dá 40. Quem é esse alguma coisa? Alguma coisa é 20, porque 2 vezes 20 é 40. Tá, professor, mas como é que eu faço isso no cálculo algébrico? Como é que eu faço uma conta matemática para chegar igual a 20? Fácil demais. Ó, preste atenção. Se eu tenho 2y igual a 40, então meu y é 40, o 2 está multiplicando, quando está ao lado do outro, ó, o 2, o y, está multiplicando, passou para o outro lado, dividindo. Então, ficou 40 dividido por 2 igual a 20. Sendo assim, a gente vai ter, ó, o sistema inicial que a gente teve, ó, y mais w igual a 30, é como se fosse a soma de duas pessoas. A idade de duas pessoas dá igual a 30 e a idade de um menos a idade do outro dá igual a 10. Qual é a idade de cada um? É como se fosse algo desse tipo. Como é que você vai pensar nisso? E aí você vai ter a solução do problema. Ó, o y deu 20, e se o y é igual a 20, lógico que fica fácil descobrir o w, porque aí você sabe que 20 mais alguma coisa dá 30, e aí quem é esse alguma coisa? Esse w vai ser 10, tá certo? Então vai ser fácil de descobrir, fica simples para poder você desenvolver. Então eu vou ter a solução final do problema, que vai ser w igual a 10 e y igual a 20, tá certo? Tchau, tchau, cheiro para vocês e até as cenas do próximo capítulo.